Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Então vamos lá para mais uma, né? Isso aqui eu tô postando meio atrasado, que final de semana tive muita coisa para fazer, esse negócio de montar aula, postar aula. Tá indo com atraso, mas está indo. Bom, o que a gente vai falar de hoje? Vamos falar de organismos procariontes, né? Organismos que não tem o núcleo definido, não tem a membrana nuclear, né? Ou carioteca. Então tem o seu material nuclear, né? Seu DNA, ele está disperso no citoplasma. Bom, hoje ainda alguns livros trazem o reino Monera, né? Só que o reino Monera está bem desatualizado. O que nós temos hoje são domínios. Na verdade, tem várias formas de classificação, né? Tem diversas formas de classificação. Mas a mais aceita, sim, aqui inclusive predomina nos livros, é essa que vocês estão vendo aí, composta por 3 domínios. Um domínio chamado bactéria, o domínio das árqueas e o domínio eucária. Ora, o mundo procarionte, ele tem o domínio bactéria e o domínio árquea. Então, aqui é o mundo procarionte, com esse tipo de célula. O domínio eucária é composto por reinos de células eucariontes: protista, fungi, plantae e animalia, né? São as células com núcleo definido, as células eucariontes. Então esses reinos estão aqui. A arqueobactéria já foi classificado no reino Monera, junto com as bactérias. Hoje estão separados e, como dá para ver bem, elas têm um grau de parentesco, vamos dizer assim, ou de semelhança, melhor dizendo, maior com os eucariontes do que as bactérias têm com os eucariontes. Então, isso é uma armadilha boa de cair. Arqueo vem de antigo, né? Então dá a ideia dele ser mais distante das células eucariontes. Na verdade, eles estão mais próximos. Tá? Bom, especificando características como é que eu vou dizer? Características do domínio, né? Unicelulares, procariontes. A maioria são quimiautotróficos, né? Quer dizer, eles fazem a quimiossíntese. O que é quimiossíntese? Lembrando aí vocês, eles vão sintetizar compostos orgânicos a partir de gás carbônico, né, e de hidrogênio que ele vai retirar de substâncias, diversas substâncias inorgânicas que vão estar no ambiente. Nitrogênio, enxofre, determinados sais, tá? Então são autotróficos, mas não a partir da luz, a partir dessas substâncias químicas. E eles têm ou a parede celular ausente ou constituída por polissacarídeos e proteínas. Essa é uma grande diferença estrutural para as bactérias, tá? Porque lembrando aí, as bactérias têm parede celular de peptoglicanos. Uma outra diferença é que o cromossomo tem mais de uma origem de replicação. Isso é mais parecido com as células eucariontes, a partir da metionina, né, do aminoácido metionina. Então são características bem amplas, bem gerais. Essas características não são tão pedidas. Eles gostam... essa história da classificação é mais importante. Então isso aqui vocês têm que ter uma noção grande, tá? E claro, saber por que ele não está mais dentro do domínio bactéria, né? Aqui é a filogenética com um pouco mais de detalhe. Isso é só para vocês olharem com calma, né? Terem uma ideia dos diversos grupos que compõem cada grupo e deixando muito claro aí a proximidade maior de árquea com os eucariontes
do que das bactérias com os eucariontes. Ok? Bom, podemos falar um pouco mais de arquea, né? Antes de começar a falar de bactéria, para a gente fazer a comparação. Elas eram chamadas vou até voltar aqui. Elas eram chamadas de extremófilas, né? Hoje até se identifica algumas arqueas que não estão em ambientes extremos, mas elas eram chamadas de bactérias extremófilas. Hoje não são chamadas mais bactérias, né? Então, por exemplo, fontes hidrotermais de água até 120 graus Celsius, né? A gente chama elas de termófilas. Lagos salgados, então vivendo em ambiente extremamente inóspito, né, eu diria, né? Pântanos, então regiões ricas em enxofre, então metanogênicas, né? Metano também produzindo, inclusive. Então hoje eles estão começando a descobrir arqueobactérias em outros ambientes, mas ela ainda é muito vinculada a essa que a gente chama de ambientes extremófilos. Duas palavras que podem aparecer: termófilas, né, que vem de região com água mais quente, e halófilos, né, arqueas halófilas, que é a região extremamente salgada, lagos salgados, tá? Que a gente não pode perder esse foco. Bom, bactéria, todo mundo conhece as características, né? Unicelulares, procariontes, tem que perder esse vínculo de bactéria a doenças. A gente já fez uma aula só de doenças, mas existe bactéria para tudo, que eu costumo falar que é para todos os gostos. Existe bactéria autotrófica, heterotrófica, fotossintetizante, quimiosintetizante, bactéria aeróbia, bactéria anaeróbia, bactéria parasita, bactéria saprofágica. Tem bactéria para tudo, né? Na água, no solo, no ar, tem bactéria em tudo que é canto. Então, com todos os tipos de metabolismo, né? Com diversos tipos de metabolismo, não dá nem para classificar, né? Como um tipo específico, porque tem muitas de muitos tipos. Então, como eu vou focar, sim, bactérias que são importantes para a nossa vida, bactérias simbiontes, né, que são fundamentais para a gente, bactérias que não fazem a menor diferença na nossa vida, se elas existissem ou não faria diferença, bactérias que causam doenças na gente, ou seja, diferente dos vírus, que todos causam doenças, bactéria não, tem para todos os gostos, né? Como eu tinha falado no slide anterior, parede celular constituída por peptoglicano, tá? Algumas têm a parede celular ausente. Bom, essa é uma diferença muito marcante. Os plasmídios, o que é plasmídio? Fala-se muito em plasmídio quando se fala em bactéria, né? DNA circular com reprodução independente. Contém genes responsáveis pela destruição de substâncias tóxicas. O plasmídio é muito utilizado, muito falado naquelas aulas de engenharia genética. A gente falou nisso na aula. Só é voltar lá na aula, está aí no canal. Vocês olhem lá. Muitas bactérias possuem cápsula, essa cápsula bacteriana aí. Essa cápsula é formada por polissacarídeos e elas, por proteínas, né, polissacarídeos, proteínas ou os dois, né, ou ambos. E ela vai dificultar a fagocitose por glóbulos brancos. Então é mais difícil se defender dessas bactérias através da fagocitose, que possui essa cápsula. E coloquei os 4 tipos, tá? Não lembro de questão pedindo esses tipos de bactérias, mas como a gente fala muito, bacilo de Koch, streptococcus, estafilococcus, você vai fazer um exame de fezes, vai estar lá, streptococcus, né? Bacilo de Koch, muito famoso, causador da tuberculose, vibrião da cólera, né? Uma bactéria do tipo parecido com uma vírgula, né? Vibrião, o espirilo, né? Parecido uma, como é que eu vou dizer? Ele
lembra uma cobrinha, né? Uma coisa do tipo, uma espiral, melhor dizendo, uma espiral de caderno. Bastonete ou bacilo, forma de bastão, e cocos tem a forma esférica, né? Aí coloquei o desenhozinho aí para ilustrar. As reproduções da bactéria são importantes. Então a gente tem a reprodução assexuada, né? Que é a reprodução clássica. A gente está vendo aqui, né? O DNA dela vai se duplicar, ela se alonga, depois ela sofre uma divisão, né? Divisão binária ou bipartição, por quê? Porque ela vai se dividir em duas e vai produzir duas células filhas idênticas. Claro que se houver mutação, é onde vai ter variabilidade, não vai ser mais idêntico, mas num programa sem mutação, produz dois clones, duas células idênticas. Tem bactéria que faz isso aqui a cada 20 minutos. Então elas se reproduzem muito rapidamente, né? E potencialmente causam doenças, né? Só que tem outros 3 tipos de reprodução que alguns livros até chamam de sexuada, outros não. Falam que não é uma reprodução sexuada clássica, né? Essa eu não vou nem colocar nesse fenômeno, na esporulação. Depois eu falo dessa da reprodução sexuada. Mas esporulação ou esporogênese. Ocorre a formação de endósporos. Isso aqui é muito importante. Eles gostam de cobrar isso aqui na prova. Bom, ocorre uma duplicação, né? E a partir dessa duplicação vai formando o que a gente chama de endósporo aqui. A célula desidrata, né, e forma uma parede espessa, uma parede grossa e resistente ao redor do citoplasma. E essa cópia, vamos dizer assim, ela fica super protegida, tá? Essa cópia aqui fica super protegida no ambiente. Então ela pode passar por anos no ambiente, resistente ao calor, resistente à seca, por exemplo. Então ela fica lá no ambiente esperando a possibilidade melhor para evoluir novamente, né? Para se desenvolver, tá? Então é bem significativo. Existem endósporos que são resistentes à esterilização química, para vocês terem uma ideia. Então tem que fazer o autoclave, usar o autoclave, né? Fazer a autoclavagem. Para quem não sabe o que é autoclave, é expor, né, esse material. O hospital usa muito, né? Expor esse material a vapor de água sob alta pressão, né, em torno aí de 120 graus, por 20 minutos. Então é a melhor forma para se matar um endósporo desse, né, que é muito resistente. Agora sim, reprodução sexuada, né? Para alguns. Outros falam em mistura de genes, né? Mistura de genes. Então nós temos os 3 tipos, como eu tinha falado anteriormente. O que eu coloquei aqui, pessoal? Palavras-chave para a gente. É a palavra-chave que você tem que marcar para acertar essa questão na prova. Transformação, transdução e conjugação, tá? O primeiro tipo, transformação. O que essa forma de reprodução chamada transformação, como ela acontece? A bactéria vai absorver trechos de DNA, né, de outra bactéria que estão no ambiente. Trechos, fragmentos de DNA. Então, tem um fragmento de um DNA no ambiente e a bactéria ela incorpora, ela integra esse trecho no seu plasmídio, tá? A partir dessa possibilidade que eles começaram a trabalhar com a engenharia genética, que a gente falou. Tem a ver com esse tipo de reprodução aqui. Se vocês lembrarem, é exatamente isso que acontece lá. De novo, volta na aula lá atrás. É a vantagem dessas aulas ficarem gravadas. Ficou a dúvida, volta lá. Tá? Então, transformação, palavra-chave, absorção. Transdução, palavra-chave, bacteriófago. Lembrando que é um bacteriófago, um vírus, né, vamos dizer assim, parasita a bactéria. Então esse vírus ele vai funcionar como esse vírus que se chama bacteriófago,
ele vai funcionar como um vetor, né? Ele deixa o seu material genético lá dentro, esse material genético se replica para o vírus se replicar, se duplicar, e aí quando esse vírus com esse DNA incorporado, quando ele vai, esses novos vírus, né, com DNA incorporado, quando ele vai parasitar novas células, novas bactérias, eles acabam carregando esse DNA modificado. Vocês podem ver aqui duas coresinhas, né? Esse DNA modificado quer dizer um DNA incorporado dessa bactéria produz esse bacteriófago, e quando ele vai para uma outra célula, uma outra bactéria, ele acaba deixando esse trecho lá, e esse trecho vai se incorporar ao plasmídio, ao DNA circular. Então, transdução, bacteriófago, transformação, absorção, transdução, bacteriófago, e conjugação, pile ou pelo sexual, tá? Então se forma uma ponte citoplasmática, tá? Se forma uma ponte citoplasmática entre a bactéria doadora e a bactéria receptora. Aqui, ó, cadê minha setinha que sumiu? Aqui, ó, ele chama de célula macho e célula fêmea, tá? Claro que não é macho e fêmea, mas só para entender que essa aqui é doadora e essa aqui vai ser receptora. Então o plasmídio é doado, ele é replicado e doado para outra célula através dessa ponte citoplasmática, chamada pile ou pelo sexual. Aqui está uma foto real, tá? Essas fibras menores são chamadas de fímbrias, certo? Que é função de aderência, são menores que o pelo sexual. Aqui é o pelo sexual. E existem células que têm flagelo, né? Flagelo para locomoção, tá? Então, vamos voltar aqui. Transformação, palavra-chave, absorção. Transdução, palavra-chave, bacteriófago. Conjugação, palavra-chave, pelo sexual. E aí não tem errado. Bom, outra forma de a gente classificar a bactéria é através da técnica de Graner, de coloração, para a gente conseguir visualizar essas bactérias, as suas colônias. Então, quando essa técnica de coloração, ela, vamos dizer assim, funciona, talvez não é a palavra mais adequada, mas é a que está vindo na minha cabeça agora, né? A gente chama de bactéria gram-positiva. Essa bactéria gram-positiva, ela tem a parede de peptoglicano espessa. Isso é que é importante você saber. Ela tem aqui em verdinho a membrana plasmática, em verdinho a membrana plasmática e desculpa, em verdinho a membrana plasmática e em azul peptoglicano, tá? A parede celular, ela é espessa, então ela vai tomar o aspecto violeta, tá? A gente vê violeta ao vivo, vamos dizer assim, né? Real, essa bactéria. Então a gente chama de gram-positiva. Bacilo, Clostridium são bactérias gram-positivas. E as gram-negativas, elas têm uma camada lipoproteica, né, externa a uma parede de peptoglicano que está aqui mais fina, mais delgada, tá? Então tem a membrana plasmática interna, uma parede mais delgada de peptoglicano e uma camada lipoproteica externa, que inclusive essa camada é tóxica, tá? E não permite a coloração, a retenção do corante violeta. Então ela fica rosada,
né, avermelhada, rosada, a gente chama de bactéria gram-negativa. Por quê? Porque ela não permite a coloração, a retenção, desculpa. Hoje está difícil a coisa aqui. Escherichia, clamídia são exemplos de bactérias gram-negativa, tá? Então é um tipo de coloração que acaba servindo de classificação para as bactérias, certo? Bom, pessoal, eu fui bem rápido assim, bem sucinto, em coisas realmente que são importantes para a prova de vocês, tá? Claro que esse conteúdo é bem extenso, mas para não ficar chato, para não ficar longo, eu só busquei coisas realmente sim que aparecem em prova, tá? E aí, qualquer dúvida a gente tira lá na frente, tranquilo? Então um abraço, valeu, obrigado, e eu pretendo sábado já postar outro. Acho que dessa vez eu vou conseguir. Um abração, pessoal, tchau, tchau.